as minhas irmãs presentes, os meus irmãos, e a paz de Deus esteja com todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a essa nossa casa abençoada, que é a Casa Espírita Nosso Lar. Neste momento, meus irmãos, vamos elevar nossos pensamentos a Jesus. Vamos pedir a Ele as vossas bênçãos, força e luz para cada um de nós. Ele que nos disse, onde estiver uma ou duas pessoas, ou mais, reunidas em meu nome, com elas estarei. E nós sabemos, aqui somos algumas dezenas, Senhor, e vós nunca deixaste de cumprir suas promessas. Por isso confiamos na tua presença, no seu amor, na sua bondade para cada um de nós. Agradecemos ao Senhor da vida, pela vida que Ele nos dá, pelo nosso lar, o lar que é a primeira escola que nós temos. Agradecemos por essa casa abençoada, que é fruto da luta e esforço de duas irmãs valorosas, que elas estão sempre presentes no nosso coração e no nosso pensamento. E ninguém nunca esquece das duas. A primeira, Maria Rosa de Lima, que com a permissão de Jesus, pegou aquela semente da doutrina e plantou. E depois a nossa irmã Francisca foi ajudá-la a cultivar, a regrar aquela árvore, para que ela nunca se perdesse. E com isso estamos aqui, com a força, com a luta, com aquela coragem das irmãs. Ela nos deixa essa casa abençoada, onde viemos aqui para aprender, sempre aprendendo, sempre colhemos coisas boas, sempre colhemos aquilo que nós precisamos. Então, Senhor, nessa noite agradecemos também muito pela presença do nosso irmão Manuel Soares de Barbacena, que se encontra aqui. Ele também já faz parte da família, apesar que tem alguns tempos, um tempinho que ele não vem, mas o irmão está aí. Eu tenho certeza que agora ele aprendeu o caminho, perto do cemitério, ele vai vir mais vezes aqui na nossa casa. Pedimos a Jesus que ilumine o nosso irmão, seus amigos espirituais, porque eu tenho certeza que ele vai trazer para cada um de nós aquilo que nós precisamos. E, meus irmãos, que Jesus, na sua bondade infinita, no seu infinito amor, é que nós pedimos a Ele que abençoe o nosso irmão com seus amigos espirituais. E nós vamos ligar as nossas anteninhas para que possamos prestar bastante atenção em tudo aquilo que o irmão vai trazer para cada um de nós nesta noite. Que Jesus abençoe a todos e vamos, meus irmãos, dar início. O nosso irmão Manuel Soares tem a sua palavra, tem a sua permissão, meu irmão, e a casa está à disposição. A hora nenhum precisa de olhar para o relógio. Aproveite, pode ficar à vontade. Há muito tempo que o irmão não vem. Pode ficar à vontade. A presença agora, o momento é seu. Fique à vontade. Hoje eu lembrei. Bom, gente, boa noite, tudo bem? Tem muito tempo não, né? Mas a gente está sempre por perto mesmo, é só nos convidar, a gente vem com prazer. Nós estamos aqui hoje com o prazer de estarmos aqui nessa casa, que, como já foi dito, né, a nossa irmã, a gente já se sente participante do grupo, né? Pela oportunidade, pelo carinho, pela amizade que a gente tem, pela simplicidade da casa, que é tão bom a gente estar numa casa que a gente possa conversar, trocar ideias. Então nós vamos trazer hoje um tema que chama-se evangelizar. Né? Cida já colocou no cartaz. A gente queria analisar esse tema com mais profundidade. Com mais profundidade não nas palavras, mas no sentimento. Né? Porque nós estamos vivendo um período muito importante para nós, no planeta Terra, que é o momento de transição. Nós estamos nele. E isso é importante que a gente acorde para esse momento. Nós que somos espíritas, estamos dentro da casa espírita,
A doutrina espírita é a doutrina do esclarecimento, da lógica, do bom senso, que ela dá respostas para tudo. Tudo que a gente tem capacidade de compreender. Algumas coisas nós ainda não temos, né? E evangelizar é o mais importante para nós. Mas é evangelizar a si mesmo. Porque quando fala em evangelizar, a gente fala, vou evangelizar as crianças da escola de evangelização, vou evangelizar os meus filhos. Mas a gente precisa se auto-evangelizar para podermos ter condição de passarmos a evangelização para os outros. Porque como é que nós vamos passar a evangelização para os outros? É falando de Jesus, do Evangelho? Sim, mas é mais pelo exemplo, pela palavra, pelo sentimento, pela conduta, né? Então, o que seria evangelizar? Quem nos dá a resposta é a Cecília Rocha, uma trabalhadora já desencarnada da doutrina espírita, que trabalhou muito tempo. Nosso irmão inferior está aqui conosco, está vendo aí? Né? Já passamos por ali, né? A gente sabe que nós já passamos por essa fase aí. Fomos princípios inteligentes, todos nós vivemos nessa fase para nos desenvolvermos e nos tornarmos espíritos um dia, né? Então a gente tem que tratar os animais com muito carinho também. Mas o que seria evangelizar? A Cecília Rocha, então, ela era do Rio Grande do Sul, mas trabalhou muito tempo na Federação Espírita Brasileira na área de evangelização. E ela fala que evangelizar é uma ação contínua, constante, ininterrupta, que a gente não deve parar. Ela é contínua e que a gente deve estar sempre atento para não desligar desse processo. E essa ação contínua, ela faz o quê? Modificação no ser. Ajudando-nos, né, na escala evolutiva, rumo à perfeição, na esteira infinita do tempo. Então, à medida que nós vamos nos evangelizando, nós vamos modificando. Tenho certeza que todos que estão aqui, que estão deixando a doutrina espírita entrar dentro de si, né? Porque o primeiro passo que a gente tem é entrar para a doutrina, entrando numa casa espírita, gostando do conteúdo, achando que aquela doutrina nos esclarece. Aí a gente vai participando, aí a gente vai recebendo aqueles conteúdos, aquelas informações. A doutrina está entrando da gente. É o segundo passo. O primeiro é entrar para a doutrina. O segundo passo é a doutrina entrar dentro de nós. Mas tem o terceiro passo, que é o mais importante, que é a doutrina sair de dentro de nós, pela nossa transformação moral, pelos nossos esforços que fazemos em sermos melhores a cada dia. Ou seja, nós precisamos, nesse momento, nos conscientizarmos que nós temos uma vida espiritual, somos espíritos. A doutrina sempre falou isso para nós. Mas a gente, quando está encarnado, a gente deixa a matéria nos dominar. A gente pensa, às vezes está aqui dentro agora, está pensando na janta depois, né? Está pensando na novela que ainda vai assistir, no futebol, na dívida que tem que pagar amanhã, porque essas coisas aqui dominam as outras. E a gente tem que aprender a controlar isso, cada coisa no seu tempo, no seu lugar. Porque às vezes nós estamos dentro da casa espírita fazendo uma oração, como foi feito, e na hora da oração o nosso pensamento estava lá fora, pensando no filho, pensando na esposa, pensando se eu parei o carro no lugar certo ou não. Quer dizer, nós não aproveitamos aquelas vibrações que estavam aqui na hora da oração. E os amigos espirituais que estão aqui estavam espargindo para que nós pudéssemos absorver. Mas a gente não absorve, porque a gente se distrai, né? A gente se liga aos bons espíritos pelo pensamento, pelas vibrações. Mas se eu estou com vibrações materiais, às vezes vibrações de ódio, com o vizinho, com o filho, com a sogra, aí, nossa senhora, aí a gente cria uma barreira para absorver tudo o que vai ser distribuído, inclusive na hora do passo, é mais importante ainda, né? A gente está afinizado. Então, essa evangelização vai nos mostrando isso, para que a gente possa se modificar e que na nossa escala evolutiva a gente possa dar passos mais firmes para a nossa evolução infinita, né? Então, quando a gente fala em evangelizar, a gente lembra de Jesus. Lógico, Jesus foi que trouxe o evangelho para nós.
E aí, Jesus tinha uma missão. Quem diz isso para nós é Allan Kardec, na Gênesis, no capítulo 17, item 26. A missão de Jesus foi a de transmitir aos homens o pensamento de Deus e somente a sua doutrina, ou seja, a doutrina de Jesus, o seu evangelho, em toda a pureza, porque era uma doutrina pura, que é do Espírito Crístico, né? Representante de Deus na terra, pôde exprimir esse pensamento. Que pensamento? Pensamento de Deus. Então todos nós seremos Cristos um dia, né? A doutrina explica isso para nós. Nós vamos evoluindo, vamos evoluindo, vamos evoluindo. Um dia nós estaremos habitando os mundos celestes ou divinos. Hoje nós estamos saindo de provas e expiações para a regeneração, onde o bem e o mal vão se equilibrar. Então, para o bem e o mal se equilibrar, onde domina mais o mal, né? É preciso que esse mal diminua. Para que esse mal diminua e a gente procure aumentar o bem, quem que faz o mal da terra diminuir e o bem aumentar? Os seus habitantes. Somos nós. Encarnados e desencarnados. Porque hoje nós estamos encarnados, alguns estão desencarnados. Daqui a pouco se vier, né? Então nós temos que trabalhar nesses dois aspectos sempre. Então, olha só, Jesus tinha essa missão, que era trazer o pensamento de Deus, a lei de Deus. Por isso que Jesus falava que eu e o Pai somos um. Que às vezes outras religiões confundem como sendo um ser só. Não, Deus é Deus. Jesus é filho de Deus como nós. Um por quê? Porque ele comunga com o Pai no entendimento, na sua inteligência, no seu desenvolvimento. Ele sabe o que Deus pretende para o universo, tanto é que Deus o designou para ser uns membros do nosso sistema solar e o governador espiritual desse planeta Terra. E quem gerenciou a criação do nosso planeta Terra nas condições que ele existe, para que nós pudéssemos com os nossos corpos habitar, foi esse mestre Jesus, né? Então, mestre de sabedoria e de muita grandeza. E o Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, no capítulo 12, quando fala de a manjedoura, ele fala assim: com a vinda de Jesus, começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, dos habitantes da Terra. De vez que Jesus, com a sua exemplificação, entregaria o código, que é o Evangelho, da fraternidade e do amor para todos os corações. Então Jesus veio trazer para nós esta informação, estas leis, porque ele entendeu que naquele momento que ele aqui esteve conosco, materialmente dizendo, hoje ele está conosco espiritualmente, em vibração. Nós já tínhamos condição espiritual de entendermos a sua mensagem. Porque antes nós éramos homens primitivos, homens grosseiros, que a gente ainda tinha muita dureza no coração, e a gente estava mais ligado antes da vinda de Jesus à lei de Moisés, que era uma lei de justiça. Firme, porque era preciso. Porque se nós somos indisciplinados hoje, vamos avaliar todos nós há uns 4, 5 mil anos atrás. Seríamos muito mais levados, né? Então Moisés tinha que usar um pulso mais forte. Aí, passado esse período que Moisés trouxe os 10 mandamentos, colocou um certo freio de responsabilidade, veio Jesus, que veio trazer a lei do amor. Ele não tirou a lei de responsabilidade, a lei de justiça, porque a justiça é de Deus, né? Ele não veio destruir a lei, mas ele veio trazer, além da lei, o amor, a parte moral da nossa vida também. E aí ele, com isso, trouxe para nós o amor. Moisés já tinha trazido a lei de justiça, e nós, pela nossa evolução de lá até hoje, né, nós estamos desenvolvendo cada vez mais. Então nós estamos ainda mais maduros ainda. Por isso é que chegou o tempo agora da transição, porque nós temos condições melhores de escolhermos o que é melhor ou pior para nós, né? Então, no livro Evolução em Dois Mundos, tem duas citações que eu vou citar uma só, tá? O André Luiz fala para nós assim: estudemos. Ele começa com o termo estudar, porque o termo estudar é muito importante para nós que somos espíritos. Se a gente não estudar, a gente não vai aprender.
Se a gente não aprender, a gente não vai compreender as coisas. E a gente fica sendo um espírito assim de superfície. Eu ouvi falar, porque alguém faz assim, eu faço também. Não, a gente tem que saber o porquê das coisas, né? Para a gente se libertar de coisas que não são importantes, que não tem peso nenhum na nossa espiritualidade, são coisas materiais, e a gente precisa entender o outro lado, que é o importante, que é justamente o nosso pensamento, a nossa conduta, a nossa moralidade e também a nossa instrução. Porque para a gente evoluir, a gente sempre faz aquele gesto, né? Precisamos de ter duas asas para alçar o voo. A asa da sabedoria, do conhecimento, da inteligência que Jesus tinha máxima para poder construir esse mundo nas condições terráqueas que nós precisávamos, mas precisamos ter a asa da moralidade e do amor. Porque se a gente não tiver essa asa, a gente pode usar a inteligência de forma equivocada. A gente pode usar a inteligência para o mal, sob todos os aspectos. Uma maldadezinha simples e uma maldade muito grande, né? Eu sempre tenho dado um exemplo, que nós estamos reunidos aqui agora estudando um pouco, usando a nossa inteligência para absorver esses conteúdos, gravarmos nas nossas mentes e corações, para que isso trabalhe em nós. Enquanto isso, muitas pessoas estão agora na internet programando, fazendo programas para poder passar a perna em todos nós, tirando dinheiro, ludibriando as pessoas. Não tem isso? Todo dia a gente recebe 1000 telefonemas disso, tentando nos enganar. Estão usando a inteligência para o mal, infelizmente, né? Então o André Luiz fala assim: estudemos a nossa rota milenária na romagem do tempo para sentirmos o calor da flama que o nosso próprio espírito a palpitar imorredouro na eternidade, e elevando-se na luz de esperança, percebamos juntos a exaltação de alegria em Deus Pai, de infinita bondade, que nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Olha só. Então, tudo que acontece conosco, nós temos um Deus, e aqui no nosso planeta um Jesus, que sabem tudo que é melhor para nós. Nós nunca vamos estar aqui com sofrimento acima da nossa capacidade. E nós nunca estaremos aqui com sofrimento que nós não mereçamos passar. Porque nós encarnamos aqui para a gente corrigir as nossas falhas, expiarmos os nossos erros, que nós pedimos para corrigir, para passarmos por provas novas, para mostrarmos a nossa capacidade a nós mesmos e a Deus. E a terceira opção que a gente tem que completar é para evoluir. Ninguém encarna aqui para não evoluir. Se a gente for muito teimoso, a gente fica estagnado, não anda para trás. Então a gente tem que corrigir os nossos erros, porque se a gente errou, tem que corrigir, existe a lei, né? Fazemos provações novas que a gente solicita para vencermos, né? Para mostrarmos que somos capazes de caminharmos e para com isso evoluirmos. A gente corrige, a gente trabalha em coisas novas e a gente evolui. Sempre assim. Isso acontece aqui como encarnado e no mundo espiritual como desencarnado e no intervalo entre as encarnações. As duas vidas, a vida material e a vida espiritual, elas se completam de uma forma tremenda, muito mais do que a gente imagina, né? Nosso envolvimento com os espíritos e eles conosco é muito maior do que a gente nota e às vezes presta atenção. Eles estão sempre do nosso lado, os bons ou os inferiores, dependendo do que a gente quer, do que a gente deseja, do que a gente pensa, do que a gente faz. Né? Nós vamos ter a companhia que nós merecemos. Da mesma forma que nós vamos ter uma colheita boa, se nós plantarmos sementes boas, né? A gente colhe o que planta, nós vamos ter a companhia que nós merecemos pela nossa conduta, pelo nosso pensar, pelo nosso agir. E aí, eu gostaria de ler um trechinho aqui da Gênesis, porque eu estou falando isso porque nós estamos vivendo um momento muito importante para a gente pensar nessa evangelização em nós mesmos, com responsabilidade, acordarmos para isso. Porque senão fica aquele tema, vamos evangelizar. Eu vou entrar para a evangelização, eu vou estudar, mas é para a gente evangelizar a nossa alma, no coração mesmo, não é uma coisa assim superficial. Não, nós precisamos colocar isso dentro de nós, da nossa consciência, que o momento agora nos pede para sermos espíritos humanos sérios, que nós viemos lá dos outros reinos desenvolvendo,
desenvolvendo, foi 1 bilhão de anos e 1 milhão e meio de anos que nós fizemos essa transição para chegarmos à humanidade, né? Quem quiser ver isso, está lá no livro Evolução em Dois Mundos. E nesse 1 bilhão de anos, nós treinamos todos os nossos sentidos, desenvolvemos todas as nossas atitudes, os nossos automatismos, desenvolvemos ao máximo o nosso instinto. Mas agora nós somos seres pensantes. Então nós temos que fazer a coisa com o pensamento e não fazemos a coisa só pelo instinto. Porque antigamente, se nós tivéssemos uma chapa aqui e eu não sabia, eu ia botar a mão e falei, nossa, está queimando a minha mão, eu tenho que tirar, isso aqui coisa quente queima a minha mão. Hoje eu não preciso fazer isso, né? E se eu botar a mão aqui, eu tiro na hora. Isso é o instinto trabalhando. Se eu quiser andar aqui à frente, eu dou os passos aqui, eu não preciso pensar, preciso botar uma perna na frente, estou para trás, vou arrumar óculos, eu tenho que levantar a mão. Não, isso tudo está no piloto automático. O que não está no nosso piloto automático ainda é o nosso pensamento. Porque a gente tem que ter um pensamento de amor, de caridade, né? Às vezes eu falo que o Chico, ele não pensava para fazer caridade. O Chico não pensava para ter um gesto de amor. E nós ainda precisamos. Quando aparece uma situação na paciente, fala assim, vou lá ajudar ou não vou ajudar? A gente fala assim, mas aquela pessoa ela não merece, não. O Chico jamais falaria isso. Ele ajudaria, ele doaria o que ele teria para dar. Se a pessoa depois se recuperasse ou não, era a pessoa que tinha que fazer. Os espíritos amigos, eles nos ajudam constantemente. Jesus está constantemente ao nosso lado, nos amparando vibracionalmente, nos ajudando. Mas esses amigos não vão fazer o que nós temos que fazer. Nós é que temos que fazer, porque o merecimento é daí. E para a gente ter isso, de procurarmos ter posturas melhores com a esposa, com os filhos, com o trabalho, com a sociedade, eu tenho que começar a estar atento nisso. Eu tenho que começar a me incomodar com aquelas atitudes grosseiras que eu tenho, com aquela falta de respeito que eu faço, a desatenção que eu dou para minha família e vice-versa. E é isso que vai fazer que a gente mereça estar no mundo melhor ou não. Porque que eu sei raciocinar? Não, eu já aprendi, já depois que eu passei para ser um espírito e já estou desenvolvendo cada vez mais. O que eu estou fazendo com o meu raciocínio? O que eu estou fazendo com a minha inteligência? O que eu estou fazendo perante o meu semelhante? O que eu estou fazendo perante a mim mesmo de acordo com a lei de Deus? Esse é o momento agora. E aí, lá na Gênesis, no capítulo da Gênesis, que eu vou falar aqui, só pegar aqui. É no finalzinho da Gênesis. Fala da nova era. Capítulo 18. A geração nova. Vou só dar uma lidinha. Para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente o povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica dos que a habitam, a dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque senão lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão e constituiriam obstáculo ao progresso. Né? Então, nessa fase de transição, as pessoas, nós, que continuarmos fazendo o mal pelo mal, e sabendo que está fazendo mal e quer fazer o mal porque quer, e a gente sabe que tem pessoas assim, encarnadas e desencarnadas, a hora que o planeta estiver naquela faixa vibracional mais elevada, essa pessoa vai estar em desacordo vibracionalmente com o planeta. Então não vão poder continuar habitando aqui. E ele continua aqui. Irão espiar o endurecimento de seus corações, uns em mundos inferiores, outros em raças terrestres ainda atrasadas, equivalente a mundos daquela ordem, aos quais levarão os seus conhecimentos que hajam adquirido. Então a minha inteligência vai estar lá. Eu não vou perder, porque aquilo que a gente ganha, né, a gente não perde. Mas vou estar no mundo endurecido. E eu vou ajudar aqueles a criarem lá
descobertas que eles não têm, porque eu já tenho aqui, eu vou chegar e falar, opa, eu sei fazer o fogo acender, vou criar. Então eu vou estar indo para o mundo para poder pagar os meus erros, porque eu não posso continuar aqui, mas eu chegando lá e ajudando aquele pessoal lá e sendo honesto, eu posso voltar para cá. Né? Agora, se eu continuar tendo os mesmos pensamentos, eu vou ter que ficar lá até que é o melhor. Pois não? Os homens da caverna nesse planeta. Eles eram guiados pelos amigos espirituais. E os homens da caverna não precisavam de religião naquele momento, eles não a compreenderiam. Eles estavam desenvolvendo a sua inteligência ainda. Então, a nossa... Não, Cristo não conhecia. Mas a nossa... Isso aí fez que nós somos os homens da caverna, nós já passamos por lá. Né? Nós evoluímos, porque os amigos espirituais de Jesus nos ajudaram. A nossa responsabilidade, meu irmão, ela é de acordo com a nossa capacidade, com o nosso conhecimento. Eu não vou exigir de uma criança pequenininha que ainda não desabrochou o espírito dela encarnado, coisas quando ela está com 2, 3 anos. Hein? Não entendi. Não sei, Jesus é Jesus, né? Tá bom. Ah, tá. Mas Jesus está... Tá bom. Jesus ajuda todos nós, porque Ele é o dirigente do planeta Terra. Naquela época, mas era primitivo, é assim mesmo. Todos os mundos passam por esse processo, né? Todos os espíritos passam esse processo. É o processo da infância espiritual, eu já tinha falado aqui antes, né? Aí a gente vai se amadurecendo à medida que a gente faz o bem, à medida que a gente segue o Cristo, segue a Deus, né? Quanto mais a gente estuda, quanto a gente mais sabe, a gente tem que seguir mais, né? Por isso que a gente está aqui estudando, tá bom? Que bom, que bom. Então aqui, ó, a Terra, no dizer dos Espíritos, não terá de transformar-se por meio do cataclismo, aniquilando de súbito a sua geração. Aqueles terrorismos que a gente vê na internet que vai acontecer isso e aquilo, né? Essa mudança se fará por parte dos espíritos, em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado e inclinação ao mal, que antes nele reencarnaria, virá um espírito mais elevado. Então, aqueles que vão saindo pelo seu ainda atraso, vão abrir espaço para espíritos já preparados para virem aqui, né? A gente sabe que isso já está acontecendo. Então, para que a gente está lendo isso? É para a gente se conscientizar que é o momento da gente se dedicar mais a olharmos para dentro de nós, para a nossa capacidade, pela nossa postura, pelos nossos sentimentos, para olharmos as pessoas com os mesmos olhos, para olharmos as religiões com as mesmas amizades. Cada religião tem o seu grau de entendimento, tem o seu grau de interpretação, mas nós que estamos dentro da casa espírita, sabemos que essa doutrina que Kardec trouxe para nós, a revivescência do Evangelho, vem trazer todos esses esclarecimentos que na época de Jesus nós não compreendemos. Nós estávamos lá, mas não compreendemos que a gente não tinha essa capacidade. Mas eles passaram 2000 anos e as encarnações estão aí e a gente está evoluindo. Tanto que nós estamos aí hoje aqui dentro estudando, em vez de estar lá fora fazendo coisas equivocadas. E aí veja só, já que nós estamos falando em evangelizarmos a nós mesmos, quando é que nós nos evangelizamos? E a resposta é a seguinte: nós nos evangelizamos quando estudamos. Estudamos o quê? O Evangelho de Jesus. Podemos pegar lá os testamentos, os evangelhos, podemos pegar a Bíblia, podemos estar na religião com as explicações que a doutrina espírita nos dá. Nós temos que estudar. Passou da hora da gente não ter as informações, porque aí nós vamos compreender realmente esse Jesus de uma forma mais profunda, mais ligada realmente à nossa espiritualidade, né? E aí, com isso, com esses ensinamentos, com esses exemplos de Jesus, nós temos que procurar praticar esse aprendizado. É o terceiro passo. Não adianta a gente ter conhecimento se eu tenho uma postura grosseira. Não adianta eu ter esse conhecimento se eu não sou caridoso. Não adianta eu ter esse conhecimento se eu não me esforço a ser mais amoroso, né? Então esse é o trabalho. Então com isto, se nós fizermos isso, nós vamos nos aproximar daquele que nos ensinou, que é de Jesus.
Ele está próximo da gente, mas às vezes a gente está distante dele na nossa postura. E isso é muito importante, porque os amigos espirituais, como eu disse, vou repetir, eles estão sempre nos ajudando, estão ao nosso lado. Nosso anjo da guarda não sai de perto da gente, mas a gente se afasta dele. Se afasta pelo nosso pensamento, pelo nosso equívoco, pela nossa displicência. Né? Então, toda vez que nós vamos estudando, que nós estamos compreendendo Jesus, fazendo uma prece realmente do coração, não aquela prece decorada que a gente está falando, mas está pensando em outra coisa, que acontece mesmo, né? Então, nós vamos realmente estar nos evangelizando. Não é estar na escola de evangelização e só levando o filho na escola de evangelização. Porque chega no centro, a criança aprende sobre Jesus, aprende sobre o amor, sobre o gesto de caridade. Aí eu vou para casa com meu filho, chego em casa eu começo a brigar com meu outro filho, eu brigo com a minha esposa, eu uso de palavras que eu não deveria usar. Então o meu exemplo é totalmente o contrário do que está sendo dado no Espírito. Então eu não, na casa espírita eu não estou evangelizando meu filho com ele. É uma questão de postura, de educação, de esforço individual. Né? Então, olha só, a Cecília Rocha, ela fala para nós o seguinte: a evangelização, ela se faz através do entendimento da reencarnação. Porque, olha só, nesse aspecto, nós temos que entender que nós vamos desenvolver... Só um minutinho, tá? Eu estou fazendo a explanação. A evangelização, ela tem que estar sempre associada da reencarnação, porque senão nós vamos ter um Deus injusto. E a gente sabe que em cada encarnação, já foi dito mais de uma vez, nós vamos caminhando, nós vamos evoluindo com os nossos esforços. Então nós vamos progredir mais rápido ou menos rápido, de acordo com a minha postura. Se eu me dedicar mais, se eu me esforçar mais, é igual um aluno que é aplicado, ele passa de ano, vai passando de ano e se forma. Aquele aluno que é displicente, às vezes vai repetindo, às vezes nem chega a formar. Então ele tem que sair daquela escola. Nós estamos numa escola chamada Terra, que a gente quer permanecer nela num mundo melhor. Aí a gente tem que ser um bom aluno. Né? Então a evangelização não se executa apenas na existência corporal. Ela ocorre nos dois planos da vida. É a Cecília Rocha que está falando isso. Né? Ou seja, nós vamos desenvolver o nosso intelectual, que eu já falei, vamos desenvolver a nossa moral para desenvolvermos a nossa alma, o nosso espírito. Então, é importante a gente falar de encarnação ou de reencarnação para que as pessoas entendam o problema da justiça ou da injustiça. Nós passamos por dificuldades e mundos que nós estamos vivendo hoje porque ainda nós precisamos desta condição. À medida que nós vamos evoluindo, nós vamos vivendo mais, vamos ter mais saúde, vamos nos depurando, a nossa alma vai se elevando, os mundos vão sendo melhores. Então nós temos que entender que tudo isso faz com que em cada encarnação a gente caminhe um pouco. Porque se nós tivéssemos uma vida só, se nós tivéssemos... Pode encarnação uma capivara? Não, senhor. Se eu morrer hoje, não pode. Aí a minha alma vai encarnar na capivara. Não pode. Não. Vai a minha alma encarnar na capivara. Não, senhor. Não vai acontecer isso. Né? A gente não retrograda, a gente não anda para trás. O espírito não anda para trás. Então, a capivara é um bicho que tem que... Aí a minha alma vai encarnar na capivara. Vou viver uma capivara. Deixa eu falar para o senhor. Então, presta atenção. Não vai acontecer. Eu sou Jesus aqui na terra. Eu sou Jesus. Então tá bom. Eu sou Jesus. Eu sei. Eu tinha um tio que falava isso também para mim. Quando ele não estava muito bem, ele falava isso também. Mas vai dar tudo certo. Vamos pedir a Jesus que nos ajude. Né? A segunda vez que eu venho aqui, falando mentira. Eu sou um cachaceiro, eu sou Jesus. Eu estou aqui na terra, estou falando mentira. Então tá, mas eu não estou falando mentira não, eu estou falando a verdade. É porque não está compreendendo direito. Né? O Lúcio é um amigo meu, colega de infância.
É isso que a gente fica falando, é um exemplo que a gente está tendo, a pessoa não tem a lucidez ainda, a compreensão. Eu tinha um tio nessa situação, falei, é verdade. Ele era um tio ótimo, a gente, irmão da minha mãe, o caçula era de uma alegria quando a gente encontrava com ele, mas quando ele bebia, ele falava de Jesus. Falava de Jesus numa altura, mas com coisas equivocadas, né? Então a gente ficava tão triste com isso. E a minha avó, que era viva na época, fazia de tudo para ele parar de beber, procurava remédios, colocava coisas na comida para ajudar, nunca adiantou. Aí o dia que ela faleceu, eu tinha 14 anos, ela foi para o mundo espiritual e lá acho que ela conseguiu mais ajuda e ajudou que ele aceitasse ir para o AA. E ele foi para o AA e lá ele se recuperou e depois ele não quis ir ao AA mais não. Mas nunca mais bebeu. Mas depois que ele parou de beber, foram só 6 anos, deu um câncer no estômago e ele veio a falecer, né? Tio Sebastião. Então a gente conhece uma situação dessa, eu era pequeno, ficava triste quando via ele falando desse jeito. Agora a gente já está maior, né? A gente fica triste do nosso irmão ainda está com esse vício. A gente tem que vibrar por ele, se a gente souber o nome dele depois, a gente não esquecer de orar por ele, né? Então deixa eu terminar aqui. Então, a reencarnação é importante, porque a única doutrina que esclarece isso exatamente, isso é a doutrina espírita para nós, com esse conhecimento, com essa profundidade, que nós temos várias vidas. Então, o que a gente não conseguir resolver nessa vida, a gente vai ter outras oportunidades. Agora, a gente tem que prestar atenção, porque nós temos o livre-arbítrio. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso sair daqui e falar, não, o Manel falou muita coisa, eu não estou ainda nessa época, deixa mais para frente eu resolvo, né? Pode. Só que Deus tem um prazo, dentro da lei de Deus, e uma programação que está com Jesus, que o nosso planeta precisa caminhar, né? Essa transição está acontecendo, nós precisamos entrar no mundo de regeneração. Se eu for, pelo meu livre-arbítrio, sendo mais displicente, não, depois eu deixo para depois, não, vou ser igual aquele aluno que vai repetir de ano, e eu vou repetir de ano em outro planeta, que vai estar naquele padrão vibracional meu, porque aqui a turma foi e eu não fui, né? Então, por isso que a reencarnação é importante, ou seja, temos várias encarnações, quantas forem necessárias, mas eu posso ter uma quantidade mais adequada em termos de evolução do que 1000 anos. Eu posso fazer, às vezes, em 500 anos o que eu poderia fazer em 1000 se eu tiver mais atenção e mais cuidado, né? Então, para que a gente possa ir concluindo, eu trouxe aqui algumas colocações sobre esse evangelizar aqui para a gente refletir. E a gente sabe que essas situações assim, quando a gente está um pouco com outros envolvimentos, aqueles irmãos que não gostam de Jesus, né, não gostam do trabalho do estudo, eles assessoram para que os ânimos se exacerbem também, né? A gente entra numa sintonia favorável que permite, através de nós, a gente transmitir algum desassossego. Por isso que a gente tem que vibrar pelo nosso irmão. Então, olha, o Guilhom Ribeiro, né, que foi o tradutor de vários livros da Federação Espírita Brasileira, e foi presidente também lá há muito tempo, ele fala, é através da evangelização que o Espiritismo desenvolve o seu mais valioso programa de assistência educativa do homem. Então, por que ele está falando aqui? Não é só a evangelização infantil, não. Porque senão ele fala assim, é que o Espiritismo desenvolve nas crianças o mais valioso. Não, ele falou do homem. Então, evangelização sempre. Né? Se a gente puder pegar a criança pequenininha e levar para a escola de evangelização, ela vai desde cedo recebendo aquelas orientações, aqueles princípios. Né? Eu posso falar por mim mesmo, eu tive a graça e por necessidade de nascer num lar onde o meu pai e minha mãe já tinham se tornado espíritos. Então eu comecei a frequentar a evangelização, fiz a mocidade, então desde pequenininho eu vim trabalhando nessas informações, nesses conteúdos. Então isso vai dando condição para a gente continuar estudando e trazendo para dentro de nós mais bagagem e fazer com que essa bagagem saia de nós através do bate-papo, como a gente está fazendo aqui, com todo carinho com vocês. Então, e aqui, a partir disso, nós podemos, quem está chegando na doutrina agora, caminhar da mesma forma, né? Porque Deus, Jesus, eles vão saber nos avaliar, os amigos espirituais,
de acordo com aquilo que nós recebemos. Eu tenho que ter muito mais responsabilidade na minha posição espiritual do que aquela pessoa que está adentrando ou entrando na doutrina agora adulta. Eu comecei desde pequenininho, então obrigação minha é ter estudado mais. Posso não ter estudado, posso ter largado para lá, eu tenho livre-arbítrio, mas já que eu continuei, eu passo a ter uma responsabilidade maior perante a mim mesmo e perante o meu trabalho. Mas nunca é tarde para a gente começar a estudar. Nunca é tarde para a gente começar. A gente não pode mudar o passado. O passado já está registrado na nossa memória espiritual. Mas a gente pode fazer um futuro melhor para nós. Isso o Chico é que falava para a gente. Então, o Espiritismo, ele nos ensina que todos nós nos reencarnamos através das nossas expiações, das nossas provações, para continuarmos na nossa escala espiritual. O Rodolfo Caligares perguntaram a ele uma vez, quando devemos começar a evangelização? Essa é fácil, vocês respondem fácil. Quando é que nós devemos começar a evangelização? Na infância, né? Ou então ontem, né? Se eu não pude começar na evangelização, ou na encarnação passada eu podia ter começado, né? Então, quanto mais cedo a gente começar a estudar Jesus, compreender Jesus, mais facilidade nós vamos ter para trabalhar. Só que as crianças, elas encarnam, é um espírito antigo, mas passa por aquele corpinho novo, que está tolhido para aquele novo corpinho ainda, e eles vêm com aquela condição de fragilidade, né? Que a mãe tem aquele aconchego, tem aquele carinho, né? E aí vai passando para a criança que está ali, todo de amor, de atenção, para que se ali é um espírito já evoluído, ele receba aquele carinho, ele se sinta animado e ele venha desenvolver mais. Às vezes esse espírito vai ajudar até os pais lá na frente. Mas se é um espírito endurecido, e ele recebendo boas vibrações, o carinho da mãe, o aconchego da mãe, do pai, da família, ele vai recebendo vibrações que já vai transformando aquela alma que às vezes é rebelde, endurecida, agressiva, dentro da família ela já passa a ser mais tranquila e serena. E a gente vai proporcionar para ele condições melhores nessa existência. Nada acontece por acaso, né? Se a gente recebe um filho duro, endividado, nervoso, temperamental, é porque a gente recebeu essa missão ou nós nos programamos no hospital para recebermos aquele espírito e darmos para ele todo o apoio para ele crescer, né? E toda dificuldade é dificuldade para ele, é dificuldade para os pais também, né? Porque a gente aprende a tirar ensinamento naquilo. Essa semana tem uma gatinha minha, nós estávamos trabalhando com ela já há um ano, com uma doença muito difícil, e já sabíamos que uma hora ela iria partir. E o primeiro médico que a examinou deu 3 meses de vida. Em abril agora fez 1 ano que ela estava com a doença, ela faleceu semana passada, na quinta-feira passada. Aí conversando com a veterinária, que é espírita também, eu falei com ela, eu sou espírita, eu entendo tudo desse princípio inteligente que está desenvolvendo aí, mas ela passou por maus pedaços, a doença era implacável mesmo, e a gente fazendo de tudo, trabalhando, remédio, exame. Foi 1 ano, eu todo dia tinha que dar uma série de remédios para ela, todo carinho, mas tinha as dificuldades, né? Eu falava assim, nossa, será que esse princípio inteligente não está na hora de retornar? Porque já sofreu muito, né? E a gente fica naquela ânsia, mas assim, não, tudo de acordo com a vontade de Deus, a gente tem que colaborar. Ela falou assim, você pensou só nela, mas você já pensou o que ela proporcionou em você e na sua família, cuidando dela? Por respeito, vocês passaram a ter mais pelos animais, pelo carinho. Eu tinha 4 gatos, em 2 meses, 2 gatos faleceram. Um foi um acidente e ela foi a doença, tem 2 ainda. Eu falei assim, interessante, eu não tinha pensado por esse lado, né? Ou seja, a gente aprendeu a tratar ela com todo carinho, como um animal que a gente tem que ter respeito, não é um ser humano, mas é um princípio inteligente que vai se tornar um espírito lá na frente. E a gente fez o melhor por ela. Então, ou seja, pelo menos ela foi, mas a gente ficou com aquela consciência tranquila de não ter desprezado, de não ter maltratado, fizemos o que era possível. Então a gente tem que fazer para o ser humano muito mais ainda. E a gente não faz. Essa conscientização, que é a evangelização, é que vai fazer a gente mudando as nossas posturas perante tudo que está ao nosso redor, na nossa vida,
em função dessa coisa que a gente vai introspectando, a gente vai colocando dentro da gente. Se todos nós aqui que somos mais antigos, a gente vai falar assim, nossa, eu tinha certas coisas que eu fazia quando era jovem, quando eu era estudante, certas posturas, certas ações, certas reações que eu já não faço mais. É isso. Isso é que vai mostrando que a gente está mudando para melhor. Né? Que a gente possa, ao dia que formos retornar ao mundo espiritual, retornarmos bem melhorados. Teríamos cumprido bem a nossa trajetória aqui, é o nosso desejo. Né? Então, para a gente terminar, eu queria trazer algumas frases aqui só. Uma de Bezerra de Menezes. Ele diz o seguinte: criança que se evangeliza é adulto que levanta rumo à felicidade por vindoura. Ele está falando da criança, né? Então, todos nós somos pais, somos avós, somos tios, temos alguma criança perto da gente, né? Então, vamos tratar aquele ser ali com mais carinho, com mais paciência, com maior tranquilidade. Eu sei que nós, homens, temos dificuldade nisso. A maior parte dos homens tem mais dificuldade. As mulheres são muito mais amorosas, são muito mais chegados a esse processo. Por isso que nós, homens, vamos ter que passar um dia pela provação da encarnação feminina. E as mulheres vão passar pela provação da encarnação masculina para aprender a lidar nesses aspectos. Porque aí nós vamos ser igual a um Chico, né? Que era uma pessoa no sexo masculino, encarnado, mas tinha a alma feminina, de tão doce que ele era. Jesus, por exemplo, é um ser que a gente não pode nem imaginar ele sendo homem ou mulher, é um ser que atingiu o grau máximo. Então tem todo o conhecimento na área espiritual em relação a isso tudo, a materialidade e a espiritualidade, né? Então a gente vai se desprendendo dessas coisas, de olharmos para uma pessoa e começarmos a criticar por isso, por aquilo, à medida que a gente se espiritualiza. E a outra frase é de Amélia Rodrigues, trazida pelo Divaldo Franco, e diz no livro Terapêutica de Emergência. Diz assim: a criança é a sementeira que aguarda. Então ela chegou para ser semeada pelos pais, pela evangelização infantil, onde a família levar. O jovem é o campo fecundado. A semente está ali começando a se desenvolver. Aí no jovem começa a aparecer a semente que está aparecendo, né? E tem o jovem que é mais exaltado, mais nervoso, e tem aquele que é mais bonzinho, porque são espíritos de outras vidas que trazem as suas características. Mas nós colocamos um adubo bom, evangelizando, tratando com carinho, ou colocamos um adubo fraquinho quando a gente não respeita o jovem, não dá atenção. O adulto será a seara em produção. Então o adulto vai ser aquele criança que foi tratada, o jovem que foi educado, o reflexo é o adulto. Se o espírito já era bondoso, fácil. Mas se o espírito não era bondoso, e a grande maioria de nós espíritos da Terra não somos assim, a gente tem que trabalhar para poder, quando chegar adulto, ter responsabilidade, ter respeito, ter moralidade, né? A gente, quando vê que os filhos que nós criamos estão todos dentro desse aspecto, nos dá uma paz de espírito muito grande. Mas deve ser doloroso numa família que um jovem extravia. Mas às vezes extraviou não por culpa de falta de ajuda, é porque era um espírito rebelde mesmo. A gente tem que entender isso também. A doutrina espírita ela nos esclarece tudo isso. Então a gente tem que ter a calma, a paciência e usarmos o nosso bom senso. Outra frase para a gente terminar. Richard Simonetti, no livro Contra os Príncipes e as Potestades, que alguém pode já ter lido aqui. Grande parte de todos nós ainda vive numa espiritualidade de crença e materialidade de comportamento. O que é espiritualidade de crença? É aquela espiritualidade que a gente é de superfície. Você, qual a sua religião? É seu espírito. Você vai ao centro? Não, não vou não. Mas por que você é espírita? É que meus pais são, eu falo que eu sou espírita, mas ainda não estudei nada, então é aquela coisa. Aí você fala assim com ela assim, ela lê, né, vê na internet, todo espírita, por exemplo, que vai dormir deve ter uma vela acesa na sua janela e fazer oração. Ela vai fazer aquilo, que é a crença. Ela não estudou ainda para saber que aquela vela não representa nada. O que importa na oração é nosso pensamento, é nós estarmos dentro de nós, nos ligando com vibrações boas com os amigos espirituais. As coisas materiais não importam. Mas quando a gente não estuda, a gente fica nas crenças. E as crenças às vezes são passadas para nós de forma equivocada.
Então a gente fica numa espiritualidade de superfície, sem aprofundar, e vivendo numa materialidade de comportamento. No nosso dia a dia, a materialidade não domina, né? Aí tudo que a gente está pensando em termos do corpo, da beleza, do carro, do dinheiro, isso desassossega todos nós. À medida que a gente vai se espiritualizando, a gente vai compreendendo essas coisas que existem, são importantes para nós vivermos e nos mantermos, né? Mas sem exagero, sem descontrole, com equilíbrio. E a última é do Humberto de Campos, no livro Estante da Vida. Nós precisamos de um Jesus sentido e crido. Entender esse Jesus na sua profundidade. Não podemos dispensar o Jesus compreendido e o Jesus aplicado. Ou seja, nós temos que entender esse Jesus cada vez mais, esse ser de luz, que está ao nosso lado constantemente. Mas às vezes nós não estamos do lado dele, o nosso pensamento não está naquele clima. E precisamos aplicar esse Jesus. O que é? É aplicar o Evangelho, né? É difícil? Muito difícil. A gente é espírito endividado ainda, espírito imperfeito. Mas a gente vai se corrigindo à medida que a gente presta mais atenção, que a gente tem mais disposição, que a gente tem mais boa vontade. Tudo depende da nossa vontade. Então, esses estudos, eles vão nos fazendo refletir. E aí, na próxima semana, vem outra pessoa e fala a mesma coisa, né? Repete, às vezes, com outras palavras. É porque a gente precisa ser repetido para poder... Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura a nossa cabeça teimosa ainda, né? Tá bom, gente? A gente agradece. Esperamos ter podido passar aquilo que a gente imaginava e que essa casa possa continuar sendo abençoada por todos os nossos amigos espirituais e todos que estão aqui. Levem o nosso coração no coração de vocês. Muito obrigado.